E a paz do Senhor. Bacana. Amém. É uma bênção poder estar aqui nessa manhã, né, junto com todos vocês. E a gente tirar esse tempo para buscar a Deus juntos. Eu louvo a Deus pela vida da Cris, né? Porque tudo aquilo que Deus tem feito, Cris, na sua vida, através da sua vida, através desse projeto, né? Que só na eternidade a gente vai saber quantas pessoas foram alcançadas, quanto de impacto, né, nesse tempo causou cada dia de oração aqui, cada clamor que subiu diante de Deus. Só a eternidade ela vai trazer, né, quais foram os resultados, que às vezes a gente tenta dimensionar pelo número de pessoas que entraram, pelas pessoas que oraram, por alguns testemunhos que foram dados, mas a gente sabe que isso tudo é muito superficial, porque, né, a oração de alguém que foi feita, a oração de uma mãe, a oração de um familiar, de um filho, uma lágrima que foi derramada, né? Só Deus para saber os resultados. Eu fico pensando às vezes a pessoa que eu ouvi o testemunho de um grande missionário e alguém ganhou a mãe dele para Jesus, né? E através da mãe dele, ele foi criado ali nos caminhos do Senhor e foi alguém que ganhou milhares e milhares de vidas. Então você vê o clamor de uma mãe, a oração de um filho, de um familiar, né? Só Deus sabe realmente os verdadeiros resultados. A gente dimensiona naquilo que a gente consegue dimensionar, mas realmente os resultados, o alcance só Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por essa iniciativa, por cada irmã, cada irmão que está junto contigo, né? Cada dia orando, clamando, nesses movimentos de orações, e pelos resultados que isso está gerando na vida das famílias, dos filhos, do reino, né? Quanto o reino de Deus tem ganhado através, né, desse tempo que vocês têm dedicado ao Senhor, desse projeto bonito, e que o Senhor continue fazendo multiplicar, prosperar, crescer, que mais pessoas venham estar juntos, né? E que muito mais famílias sejam alcançadas, filhos sejam transformados, pais também sejam transformados e assim o reino de Deus cresça. Porque o reino de Deus ele é feito assim, cada um dentro da sua função, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, cumprindo o seu propósito. E aí quando junta tudo, né? Quando junta todos os propósitos, quando junta tudo, é o reino de Deus que cresce, porque esse é o nosso alvo, glorificar Jesus, ganhar vidas com Jesus e expandir o seu reino, amém? Então, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui nessa manhã. Tem várias pessoas aqui, né, de várias nações, estão cada uma no horário, mas que Deus abençoe. Vocês estão meditando no livro de Provérbios esses dias, e para mim coube hoje meditar um pouquinho em Provérbios 14. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de entendimento. E Salomão, ele escreve, né, Provérbios na sua meia-idade, então já tinha, além, claro, do conhecimento que Deus transbordou sobre ele, o conhecimento divino também que Deus transbordou, né, já tinha também já uma caminhada no conhecimento empírico, no conhecimento natural. Então, nessa meia-idade, Salomão escreve esses provérbios e é um livro de sabedoria, mas antes de ser a palavra de Salomão, né, o entendimento de Salomão, às vezes a gente fala como Salomão escreveu, como Paulo escreveu, como Paulo disse, né? Mas a gente tem que lembrar que antes de ser de Paulo, antes de ser de Salomão, antes de ser de Moisés, antes de ser de Davi, é a palavra de Deus. Então é Deus falando conosco que a Bíblia é um livro inspirado. Então a Bíblia não é um livro comum, não é como um livro secular, que quando a gente lê, existem conceitos, né, que até podem ser derrubados. Às vezes eu lembro muitas coisas que eu estudei, né, na minha adolescência, que hoje já foram refutadas, né, que não é que já foram ultrapassadas. Eu lembro que quando eu estudava ainda se falava que os neurônios eles morriam e não se reproduziam. Eu lembro disso, assim, da gente falar sobre isso. E a gente sabe que não é uma verdade, né? Os neurônios, eles continuam se multiplicando. Então, tem muitas verdades seculares que já foram refutadas, que são derrubadas, e que hoje são conceitos, mas amanhã não são. Mas a Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus, as suas verdades não caem por terra. E antes de serem a palavra do homem, é o conceito daquilo que Deus tem para nós. Por isso que passa o céu e a terra, e é a palavra de Deus, não a minha pregação. Não é aquilo que eu digo a respeito da palavra, mas é a palavra de Deus que não passa. E meditar em provérbios nos faz olhar para o nosso dia a dia, que é tão prático, né? E esse Provérbios 14, ele traz para nós um paralelo entre o sábio e o tolo, né? Aquele que consegue adquirir sabedoria e praticar sabedoria, e o tolo, e algumas práticas na vida do tolo, do sábio, depois também do simples e do prudente, né? A gente vai ver as escolhas que são feitas e as escolhas que Deus coloca diante de nós para nós fazermos no nosso dia a dia, porque ao fim e ao cabo o que cada versículo, né, em Provérbios ele vai nos trazer a consciência dessa prática cristã, né? Nós somos chamados a Cristo e não só para ter uma vida e realidades espirituais,
mas a realidade espiritual que nós vivemos, ela transforma a nossa realidade natural. Então, aquilo que vivemos em Deus espiritualmente, ela, isso que vivemos em Deus tem que gerar em nós uma conduta diferenciada, uma prática de vida diferenciada, uma vida cristã diferenciada. Então, nós somos crentes não apenas para ser salvo, não apenas por vir, mas nós somos crentes para vivermos os benefícios da palavra aqui no nosso dia a dia. Mas Deus estabeleceu princípios e valores para que nós possamos viver os resultados desses princípios e valores. E Provérbios, ele é um livro muito claro para trazer esses princípios, esses valores para nós, colocarmos no nosso dia a dia, assim possamos usufruir, né, da plenitude que Deus tem para nós, dos resultados, né, da palavra de Deus para nossa vida. E Provérbios é muito prático, né? Então, a gente tem aí, nesse capítulo 14, essa distinção entre o tolo e o sábio, entre o simples e o prudente, e até mesmo entre o pobre e o rico, né? Daqui a pouco nós vamos passar a ler os versículos todos, mas basicamente, Provérbios 14 vai estar falando dessas escolhas que nós precisamos fazer, dessas ações que vão distinguir, né, o tolo e o sábio. Qual é o grupo que você quer estar? Qual é o grupo que Deus te chama a fazer parte? Qual é o resultado que você quer na sua vida? Cada ação gera uma reação, cada prática gera um resultado e cada também escolha implica numa renúncia. Então, qual é a escolha que você faz, qual é o resultado que você quer e o que, que você quer implementar na sua vida, no seu dia a dia. Então, nós vamos aí partir para os versículos agora, tá bem? Então, vamos lá, gente. Provérbios 14, verso 1. Então, já começa falando aí da mulher sábia, né? A mulher sábia, toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. É interessante porque Deus ele estabeleceu na sua palavra a submissão, né, da mulher. A mulher está debaixo de uma missão e o homem ele tem em Deus essa graça de ser esse equilíbrio, esse líder dentro de casa. E o líder ele tem algumas atribuições que ele precisa executar. O líder ele promove, ele protege, ele provê. Às vezes a pessoa pensa que liderança é mandar, né? E liderança é promover, é proteger, é prover, é motivar, é trazer o equilíbrio. E o homem ele tem essa missão dada por Deus, né? Que é linda. Mas é interessante porque Deus ele atribui a edificação do lar à mulher. Então olha que tremendo, ele está falando que a mulher sábia ela vai edificar a sua casa. Mas a tola, ela vai colocar tudo abaixo, né? Ela vai derrubar tudo. Então, olha que papel lindo que Deus dá também à mulher na edificação da sua casa, né? Independente dessa liderança e dessa graça que Deus deu ao homem. Mas Deus atribui isso, a edificação do seu lar, à mulher. Então, a mulher ela deve buscar essa sabedoria. Salomão começa falando, né, falando desse primeiro versículo a respeito da família, a respeito da constituição do lar e dessa sabedoria em edificar sua casa. É sempre uma escolha para quem lê, para quem estuda a palavra de Deus. E ainda mais nesse texto, e Provérbios todo vai ser assim. A linguagem, né, ela é comparativa, né? Você vai sempre ver em cada versículo, na maioria dos versículos, essa linguagem comparativa, onde ele está comparando um com o outro, né? O negativo com o positivo, o que deve ser feito com o que não deve ser feito, e a escolha vai ser sempre nossa, que lemos e que vamos decidir. Então ele está falando, você seja uma mulher sábia, né? Então a mulher sábia ela tem que ter esse papel de edificar, de construir, de trazer equilíbrio ao seu lar, para que não seja essa mulher toda destruindo a sua casa, derrubando com as suas próprias mãos. O segundo versículo ele fala: aquele que anda na retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Olha que o temor do Senhor está atribuído a, a uma prática de vida contínua. Então, ele fala, e aquele que anda na retidão. Então, andar nos fala de um exercício contínuo, né, de algo que é uma prática diária. É aquele que anda, porque quem decide andar na retidão somos nós. Então, eu temo a Deus. Eu temo a Deus não só porque eu falo que temo a Deus, não só porque eu uso o nome de Jesus, não é só porque eu conheço a palavra de Deus, não é porque eu canto algumas músicas. Eu temo a Deus porque eu ando em retidão. Os meus caminhos são retos, os meus caminhos são justos. Então, quem é que teme ao Senhor? É aquele que anda, que pratica, que caminha em retidão, em justiça, numa prática de vida que condiz com a palavra. Então, o temor do Senhor, ele é a manifestação da minha prática. Como é que eu temo a Deus? Quando eu pratico a sua palavra, quando eu ando em retidão. Porque o contrário também é verdade. Mas aquele que é perverso em seus caminhos, despreza a Deus. Então, não é com os lábios que nós tememos ao Senhor, não é só, né? Deixa eu retificar, não é só
com os lábios que se temem ao Senhor, mas é com a nossa prática diária, porque aquele que é perverso nos seus caminhos, olha aí, então ele despreza o Senhor. Aí vem o versículo 3, né? Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Então, né, nosso modo de falar, nosso modo, né, de expressar, ele vai revelar aquilo que nós temos no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? E ele fala que no tolo, né, há uma vara para o seu próprio orgulho, mas os lábios dos sábios o preservarão. Como é bom quando a gente conversa com um sábio e que sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de, né, expressar aquilo que está no seu coração e a hora também até de guardar aquilo que está no seu coração. Vem o versículo de número 4. Onde não há bois, o estábulo é limpo, e pela força do boi há muito crescimento. É, tudo tem um preço e tudo tem um valor, né? Então ele coloca o, onde não há o boi, o estábulo não é limpo, mas também pela força do boi há crescimento, porque há coisas e há preços que vale a pena ser pagas para que haja um crescimento, porque a recompensa daquilo ali ela é maior do que o dano que possa ser, que possa causar. Então, o versículo de número 5: uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo quando não achares neles os lábios do conhecimento. Então, nesses 3 versículos, a gente vê a importância desses 4, né? Nesses 4 versículos, a gente vê a importância das palavras. Como é importante aquilo que falamos. Então, o tolo e o sábio também ele é reconhecido pelas suas ações, mas também ele é reconhecido pelas suas palavras. Então, da testemunha falsa que mente, mas da testemunha verdadeira que não profere mentiras, né? Do escarnecedor que não encontra a sabedoria, mas aquele que busca o conhecimento, que entende, que tem o conhecimento, ele entende. Então fala da importância, no verso 7 que lemos também, da importância das palavras. O tolo ele é imprudente nas suas palavras, mas o sábio ele pensa antes de falar. Por isso que a palavra de Deus diz: esteja pronto a ouvir, né, e tardio a falar, porque as nossas palavras elas não voltam. É Provérbios também, capítulo 18, acho que é o 20, que fala que o poder da morte, da vida, estão na língua, né? Do fruto dos seus lábios se alimenta o seu ventre. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, como que nós devemos ser prudentes naquilo que falamos? Prudente, pensar, raciocinar, isso vai gerar edificação. Paulo fala isso na sua carta aos Efésios, que tudo aquilo que falarmos deve produzir edificação, deve produzir vida, né? Deve produzir crescimento àqueles que ouvem. Então, aquilo que eu vou falar vai ferir, vai matar ou vai gerar vida. Aquilo que eu vou falar vai ser algo que vai trazer, né, a graça de Deus, o bom entendimento, a pacificação, ou vai trazer mais ira. No capítulo 15, aí no versículo 1, até fala, né, que é a resposta branda que desvia o furor. Então, a sabedoria em falar. E o sábio, ele se destaca por isso. Não é só pelo fato de falar coisas bonitas. Às vezes a gente, né, tem o entendimento da sabedoria e do sábio, é, e a gente pensa no sábio como alguém falando coisas difíceis, né? Coisas muito bonitas, coisas muito profundas, e claro que também é. Mas é o entendimento de trazer a palavra na hora certa, de ser bálsamo na hora certa, de saber colocar a verdade de maneira correta. Então, de manter firme a sua palavra, não se ensina ou não, o que passa disso é procedência maligna. De ter uma palavra reta, correta, de não ter nas suas palavras 2 pesos, 2 medidas. Então, nesses 4 versículos, a gente vê a importância, né, das palavras, de saber, de ter entendimento na hora de falar. E aí ele fala, né, no versículo de número 8: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração, versículo 10, o coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.
Até o riso, o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. Versículo 14. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. Então, aqui, nesses versículos, né, nós vemos as ações do tolo nos seus caminhos e que geram, né, amargura, ou no caminho do sábio que gera alegria. O caminho do ímpio, do perverso, do escarnecedor, do tolo, que faz com que a sua casa seja derribada, que faz com que aquilo que ele constrói, aquilo que ele edifica com sacrifício seja derribado, né? Porque o caminho do tolo, o caminho daquele que é tolo, ele despreza Deus. Ele despreza os ensinos de Deus, os preceitos de Deus, e faz com que a destruição ela seja realidade em tudo aquilo que ele constrói. Então, tem muitas pessoas que são esforçadas, mas são tolas. Trabalham, mas são tolas. Então, Deus está falando na sua palavra, nesses versículos que lemos, do caminho. E todas as vezes que, na maioria, né, vou colocar, na maioria das vezes que você falar, encontrar sobre os caminhos, aquele que anda, aquele que caminha, está falando das nossas ações, né, daquilo que nós praticamos. Então, o tolo, ele derruba, ele traz tristeza, ele vai ter amargura de coração, ele não tem o entendimento. Mas, por outro lado, ele está falando do justo, do sábio, daquele que anda, daquele que decide na sua prática diária, né, na sua conduta diária, escolhe e tem a tendência da sabedoria, ele traz edificação, ele traz alegria. Mas o tolo, até o seu sorriso é amargo, até a sua alegria, ela gera tristeza, porque, né, as suas ações, elas destroem aquilo que ele mesmo constrói. O versículo de número 15, nós começamos a ver agora o texto. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês. Comparativo entre o simples e o prudente. E é interessante porque no tolo a gente já tem mesmo o entendimento da pessoa que é ignorante, é tola, não, ela desconhece, ela age mal, ela é perversa, ela é ímpia. Né? O tolo, ele. Aqui em Portugal a gente tem um termo que a gente usa que é mete o pé na poça. O tolo, ele mete o pé na poça, ele é ignorante, ele é ímpio, ele é perverso, ele é duro de coração. O tolo, ele não nem busca o entendimento, ele não consegue chegar lá, ele não abre o seu coração para entender. Ele é tolo, ele é fechado. E o tolo, ele é diferente do. A tolice é diferente, me perdoa o termo que eu vou usar. A tolice é diferente da burrice. Tem gente que pensa que o tolo ele é falto, ele não é inteligente. Tem pessoas que são inteligentes e tolas. Porque sabedoria é diferente de inteligência, é diferente de inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Tem pessoas que são muito inteligentes e são tolas. São tolas porque são inteligentes em matemáticas, mas são tolas nas suas ações diárias, nas suas palavras. São fechadas para o entendimento. São embrutecidas. A palavra até usa esse termo. Pessoas que são embrutecidas no seu entendimento. Esse é o tolo. Entendeu? Ele não tem entendimento do todo. Ele não tem tato ao lidar com outras pessoas, ele é bruto, ele é embrutecido, ele é rijo, né? Ele é duro no seu entendimento. Por isso, no texto que lemos aí, que fala que o tolo não chega lá, ele até ouve o conhecimento, mas ele não entende, ele não chega lá. Mas agora a Bíblia fala do simples, é diferente, ok? Porque o simples, ele não é como o tolo, o simples, ele é o ingênuo, ele é aquela pessoa que ela ela é o ingênuo, ela é aquela pessoa que é imprudente. Ele não é de todo o tolo, enrijecido, ele não é um Nabal da vida, mas ele é aquela pessoa que paga para ver, é o inocente, é aquele que acredita que seguindo errado vai dar certo, entendeu? Ele faz até
entre aspas, com a boa intenção, mas ele acredita que indo errado vai dar certo. Ele é simples. Então, ele fala: o simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente, ele olha bem para onde vai. Olha a diferença. Então, o simples, ele acredita em tudo, sabe, ele segue, ele é inocente, ele é ingênuo. E a ingenuidade aqui, ela não tem a ver com a pureza, porque quando a Bíblia fala que nós devemos, né, e a gente associa, né, a prudência, a ingenuidade, é no sentido de pureza, né? O crente, ele é puro, ele deve ser puro de coração, limpo de mãos, puro de coração, né? Ele não malda, a malícia é porque você não espera o mal das pessoas, você não vai planear o mal, então você não tem a malícia no seu coração, é diferente. Mas o crente, o homem de Deus, ele não é ingênuo, porque a ingenuidade, no sentido de acreditar em tudo, de em tudo falou eu vou, ela te coloca em perigo. O crente, ele analisa segundo a palavra de Deus. Por isso que aqueles crentes em Bereia, quem lembra, né? Eles ouviam tudo, eles eram puros, eram crentes. Mas eles ouviam e depois ia comparar aquelas palavras que eles estavam ouvindo com a palavra de Deus. Porque a prudência, ela nos faz refletir naquilo que estamos ouvindo e comparar aquilo que estamos ouvindo, pensando e sentindo com aquilo que a palavra de Deus diz. A prudência, ela faz com que a palavra de Deus seja a nossa bússola, seja o nosso norte, e não, né, o nosso impulso, o nosso conceito. Por isso ele está falando que agora a diferença. O simples acredita em tudo, em cada palavra. Porém, né, o prudente, ele observa bem, ele olha bem para por onde vai. O homem sábio, ele teme, ele se aparta do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Então, o homem, aquele que logo, versículo 17, aquele que logo fica irado, trata tolamente, e o homem de perversas imaginação é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com conhecimento. Os maus se curvam diante dos homens bons, e os perversos aos padrões dos justos. Porque, ao fim e ao cabo, é o homem bom e é o justo que vai prosperar, né? Versículo 20. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. E é assim mesmo, né? Mesmo não mesmo. É assim mesmo. Só que eu queria só deixar uma dica para você quando ler esse versículo, você não lê com os olhos, né, como se Deus estivesse colocando no lugar do pobre, porque Deus nos coloca no lugar do rico. Então eu vou falar isso aqui para vocês. Então, o pobre é odiado pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aí ele vem, olha aí, o versículo 21. Aquele que despreza o seu vizinho peca. Olha como a palavra de Deus está falando e te coloca no lugar do rico. Cada um tem a sua escolha, né? A gente continua na escolha do tolo, do sábio, do simples, do prudente e também do pobre e do rico. E aqui, olha o que Deus fala. O que Deus fala na sua palavra? Que o pobre, até pelo seu vizinho, é desprezado, sim ou não? Mas, ele fala aí, o rico tem muitos amigos. Aí ele vem agora com um conselho para mim, para você. Ele fala o quê? Aquele que despreza o seu vizinho peca. Lembra que o pobre é desprezado pelo seu vizinho? Ele está falando, não despreza o seu vizinho, não, porque se você desprezar o seu vizinho, você peca. Então você não está no lugar do pobre, você está no lugar do rico. Então, aquele que despreza o seu vizinho peca. Mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz é. Ele está dizendo para mim e para você. Tem misericórdia de quem? Do pobre. Porque ele não nos vê como pobre. O Senhor não nos vê como pobre. Então, se Deus não me vê como pobre, então você também não pode se ver como o pobre. Amém? Todo mundo entendeu o que eu te quis dizer? Então, ele está falando, aquele que despreza seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, ele é feliz. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo o trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Quem fala muito empobrece. Quem fala muito erra muito. Quem fala muito peca muito. Quem fala muito fere muito, né? Então, quem fala muito e fala erradamente, ele empobrece. Então, quando a gente trabalha, Deus honra, né, o trabalho das nossas mãos. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Então, a riqueza é o sábio, né? A coroa dos sábios é a sua riqueza.
Então, uma testemunha verdadeira livra as almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor, há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Versículo 29. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura, né? Tem gente que tem, às vezes, orgulho de falar que é impaciente, que não consegue esperar, né? Que não consegue ouvir, que é impaciente. Mas a impaciência, ela gera destruição, ela causa muitas feridas. Mas o sábio, ele é prudente, né? Ele tem a graça de saber esperar e de não se irar-se, né? De não irar-se. Mas é interessante porque no versículo 29, ele fala assim: aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. E tem o texto, né, que a palavra de Deus fala, é para a gente irar, mas não pecar, né? Então, existe a ira que não é a raiva. Essa ira, ela não é a, a, o estouro de um roupante de raiva. Não é essa ira. A ira é a inconformidade. A ira é a capacidade que a gente tem de não se conformar. É aquele ponto de viragem, de virada. A ira, essa ira é aquele ponto do basta. Que você se ira, mas não peca, porque não é uma explosão de raiva, não é um transbordar de ódio, não é um transbordar de palavras de você e eu, né, vociferarmos, né, liberarmos um monte de palavras e de ações de raiva. A ira é o ponto de viragem, a inconformidade, é o basta, né, aquela situação de você saber se posicionar, porque tem hora que a gente tem que virar a mesa, a gente tem que derrubar os cambistas, a gente tem que usar o chicote, entende? Mas essa é a ira que opera segundo a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente age contra a impiedade, quando a gente age contra o mal, quando a gente tem que dar o grito porque já foi tentado de tudo. Tentou na paz, tentou no amor, tentou na mansidão, tentou no carinho. E tem hora que tem que vir a ira, que é a inconformidade, o posicionamento a favor da verdade. Então, a gente, por isso que fala que aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. Porque tem pessoas que fervem em pouca água, são impacientes e fervem em pouca água, e o crente não deve ser assim. Então, o coração sadio é vida, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra, tem misericórdia dos pobres. Olha, Deus de novo, não nos colocando no lugar do pobre, mas falando que nós devemos honrar aquele que Deus criou, aquele que Deus formou e aquele que passa pela situação, né, de pobreza. Então nós devemos honrar, porque aquele que despreza o pobre, que oprime o pobre, ele afronta a Deus. Olha como Deus cuida, né? Deus cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. É tão forte porque já pensou, às vezes eu não lembro qual é esse versículo, mas também acho que está em Provérbios, que, que fala aquele que dá ao pobre e empresta a Deus. A pessoa se emprestar a Deus, né? Você ter uma coisa emprestada com Deus, como que Deus cuida daquele que está em situação vulnerável. Então, Deus cuida. E se há, né, alguém que vive uma situação de pobreza, né, como que Deus cuida, né, quando nós estamos nesse momento? Porque todos nós podemos passar por uma situação difícil, mas nós não temos a natureza de pobreza. A nossa natureza é uma natureza de riqueza, de transbordo, de prosperidade. Por isso que Deus está falando conosco que aquele que honra, né, o pobre, que tem misericórdia do pobre, honra a Deus. Amém? Aí, Provérbios 19, 17. Obrigado, irmão Cid. Cid, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Então, aquele que tem misericórdia do pobre, ele honra a Deus. Olha que forte. Amém? Então, o versículo 32. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem o entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. O versículo 34. Deixa eu ver que horas são. Vou acabar certinho, hein, Cristo. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei
é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Nós temos muitos princípios e valores práticos, né, em Provérbios, porque nós não estamos vendo aqui questões espirituais, porque Satanás, ele usa o tolo, né? Porque o reino espiritual, a gente não está vendo essas questões espirituais aqui, a gente está vendo questões práticas. Não que o reino espiritual não tenha influência sobre isso, porque nós somos espírito, alma e corpo, e fundamentalmente espirituais, e é o reino espiritual, né, que se move e influencia o reino natural. Porém, as decisões são tomadas no nosso intelecto. Deus nos deu a alma. Então, o nosso espírito ele é impulsionado por Deus ou também pelo inferno, pelo espírito da maldade. Porém, na nossa alma nós tomamos decisões. E Provérbios é um livro que nos ajuda a termos a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, para tomarmos as nossas decisões no nosso dia a dia. São os princípios e valores do reino de Deus. Então, quando nós lemos Provérbios, você vai ver sempre essa linguagem comparativa, porque a decisão daquilo que fazemos no nosso dia a dia não é mais de Deus, é nossa. Deus nos conduz, nos ensina, ele coloca-nos diante de uma decisão. Assim como lá em Adão e Eva, ele fala assim: ó, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore aqui, não. Essas decisões, elas continuam na nossa vida. Você pode ser o tolo, pode ser o sábio. Você pode ser o sábio, o prudente, o rico. Você pode ser aquele que teme ao Senhor, ou você pode ser o tolo, o imprudente, o, aquele que não serve ao Senhor, aquele que traz o desprezo e a vergonha. E é claro que se estamos aqui, é porque nós estamos buscando em Deus, sermos esses sábios, né, que praticam a sua palavra, que andam em retidão e honram ao Senhor em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude a colocar em prática a sua palavra, que o favor dele transborde sobre nós e que todos os dias, né, nessa leitura que vocês estão fazendo juntos, Deus possa acrescentar entendimento, conhecimento e graça e que tenhamos corações sábios. Amém? Deus abençoe, Cris. Obrigada pela oportunidade, tá bom?